Capítulo nessa manhã. Os irmãos, se eu falar nessa noite, me perdoem aí, porque eu estou acostumado a pregar à noite. Por enquanto, não prego de manhã na congregação. Então, caminhando, Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? E respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestassem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego. E dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam: não é este o que estava sentado pedindo esmolas? E uns diziam: é ele, e outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. E disseram-lhe, pois, onde está ele? E respondeu: não sei. Levaram, pois, aos fariseus os que dantes fora cego, e era sábado o dia em que Jesus fez o lodo e abriu-lhe os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram: como chegara a ver? Ao que lhe respondeu: aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. De novo perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta, respondeu ele. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais. E os interrogaram: é este o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Perguntai a ele: idade tem? Falará de si mesmo? Isto disseram seus pais, porque estavam com medo dos judeus, pois esses já haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais: ele idade tem? Interrogai-o. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe, pois: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele lhes respondeu: já vô-lo disse, e não atendestes. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Então o injuriaram e lhe disseram: discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. E respondeu-lhes o homem: nisso é de estranhar que vós não sabeis de onde ele é. E contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, e a este atende. Desde que há mundo,
jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado e nos ensinas a nós? E o expulsaram. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já o tens visto, é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não terias pecado algum. Mas porque agora dizeis: nós vemos, subsiste o vosso pecado. Amém. Vamos orar rapidamente e agradecer a Deus. Senhor meu Deus e Pai, nós te adoramos, nós louvamos o teu nome e agradecemos pela tua palavra lida nessa manhã. E queremos pedir, ó Deus, que haja com misericórdia sobre nós, sobre o pregador em primeiro lugar, a minha pessoa, que sou falho, limitado, fraco, mas o Senhor é forte e poderoso para nos usar. A tua palavra é viva e verdadeira. Pedimos que pelo teu Espírito, Deus, nessa manhã, conforte corações, corrija os nossos pecados e nos ensine para que possamos crescer em santidade diante de ti. Fala conosco nessa manhã, ó Deus. Abre, ó Deus, as portas da nossa mente e do nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu acredito que eu não preciso me apresentar muito. Acho que a maioria dos irmãos já me conhece. Sou o pastor Jonatas, pastor da congregação dessa igreja em Aperibé. E fico feliz de estar aqui nessa manhã para trazer a palavra para os irmãos. Nós temos na congregação Batista Reformada em Aperibé feito uma série expositiva no Evangelho de João. E na semana passada nós pregamos em João capítulo 9 e nós falamos sobre quando os cegos enxergam a luz. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa manhã essa mensagem e permitir que Deus fale ao nosso coração através da tua palavra. O meu sogro está ali, o senhor Everaldo, né? Ele vai ouvir a mensagem mais uma vez, ele vai crescer mais, vai aprender mais ainda. Benção para ele. Meus irmãos, algumas semanas atrás eu estava vendo um vídeo na internet que me deixou bastante chocado, digamos assim. E mostrava um robô que uma empresa americana chamada Boston Dynamics está fazendo. E ele é um robô que ele é muito parecido já com o ser humano em termos de mobilidade. Não é parecido fisicamente, mas ele é um robô humanoide. Ele tem 2 braços e 2 pernas. E ele já está sendo capaz de realizar movimentos complexos. E eu achei interessante porque ele conseguia dar um salto em que eu lá na minha aula de Taekwondo, eu treino com meu mestre, e eu até mostrei para o meu professor, falei assim, olha só o que esse robô consegue fazer. Daqui a pouco, aí sim, vai faltar o galardão a você. Então, aquele robô conseguia dar um salto de 360 graus. Ele pulava e voltava na mesma posição. Algo absurdamente, inacreditável, principalmente há poucos anos atrás. E aquele vídeo me levou a um outro vídeo em que mostrava um senhor que era alpinista. E ele conta que ele havia perdido as 2 pernas numa escalada em uma montanha. E aquele senhor estava em cima das suas 2 pernas falando para as pessoas. Não as suas pernas de carne, mas 2 pernas mecânicas, robóticas. E ele estava falando ali
até de uma forma um tanto religiosa, de como que hoje ele era ainda melhor do que quando tinha suas pernas de carne, suas pernas que se cansavam. E ele estava ali dizendo que agora ele era capaz de fazer coisas que ele não era capaz de fazer antes, por causa do milagre da ciência. E, meus irmãos, não há uma mensagem meramente humana quando nós vemos isso. E quando nós lembramos de João Calvino falando, por exemplo, ele vai dizer que o coração humano é a maior fábrica de ídolos. O ser humano, por natureza, é religioso e faz daquilo que produz a sua religião. E nós vivemos esse tempo, meus irmãos, tempos em que coisas incríveis acontecem, em que pessoas que talvez tenham nascido com dificuldades físicas terríveis possam ser curadas pelo milagre da ciência. E nós podemos talvez nos perguntar: será que Jesus está sendo superado? Porque quando nós olhamos para o capítulo 9 do Evangelho de João, nós vemos Jesus curando um cego de nascença. Mas talvez alguns médicos e cientistas hoje, de forma arrogante, digam: nós já somos capazes de dar olhos para os cegos. Mas há um milagre, meus irmãos, que foi feito aqui e é narrado nesse capítulo 9, que transcende muito mais ao milagre da visão física. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos, em alguns pontos, o que nós aprendemos nesse capítulo 9 do Evangelho de João a respeito da cegueira e da vista humana. E em primeiro lugar, meus irmãos, nós aprendemos nesses 12 primeiros versículos que existem cegos que enxergam mais do que os que têm vista. Quando nós lemos o versículo 1, nós vemos que Jesus estava caminhando e encontra um homem cego de nascença. Os discípulos dele perguntam a Jesus: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que ele nascesse cego? Havia uma crendice comum entre os judeus, de que se uma pessoa nascia com uma deficiência física grave, o que trazia para ela um estado de mendicância, de humilhação, essa pessoa provavelmente estava sendo castigada, porque ela havia cometido um pecado muito grave, ou algum dos seus familiares. Quando nós lemos, por exemplo, o livro de Jó, e quando Jó sofre, nós vemos os seus amigos, os amigos da onça de Jó, falando lá com Jó: olha, você está vivendo isso porque você está escondendo pecado, Jó. Mas quando nós olhamos para a palavra, Lucas capítulo 13, 1 a 5, Jesus vai nos contar a respeito de alguns homens galileus que foram mortos por Pilatos, assassinados, porque haviam feito uma insurreição contra o reino. Jesus vai dizer também sobre alguns homens, sobre 18 homens que foram mortos devido a um desastre na torre de Siloé. Ela cai sobre aqueles homens e eles morrem. E Jesus usa aquelas duas figuras para dizer: olha, vocês pensam que esses homens, eles são mais culpados do que vocês? E Jesus diz: não, se vocês todos não se arrependerem, de igual modo vocês perecerão. Nós aprendemos com isso, meus irmãos, que nós devemos tomar cuidado para que nós não criemos teologias que elas não são bíblicas e desonram a Deus. Nós também fazemos isso muitas de nossas vidas, muitas vezes. Nós criamos ideias e conceitos e teologias que saem da nossa cabeça. E nós persistimos e insistimos nessas doutrinas como se isso viesse diretamente de Deus. Mas não há nenhum respaldo na palavra de Deus para aquilo que nós falamos. Nós criamos teologias com as nossas músicas, as músicas que ouvimos, e infelizmente algumas delas péssimas. Já ouvi músicas, por exemplo, que diziam que estou pagando o preço para morar no céu. Vocês já ouviram essa música?
terrível. Tem uma outra muito popular que vai dizer, olha, ninguém explica Deus. A música passa o tempo todo explicando Deus, mas no final ela fala, ninguém explica Deus. E nós, às vezes, ficamos incomodados. Quando nós confrontados pela palavra, nós somos ensinados que não é do jeito que nós inventamos. Jesus, então, meus irmãos, vai responder no versículo 3. Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que se manifestassem nele as obras de Deus. Nós aprendemos aqui, meus irmãos, que nós devemos aceitar que o sofrimento, ele faz parte da vida humana e que Deus tem o poder de usá-lo para a sua glória. Aqueles homens achavam que o sofrimento veio para aquele homem porque ele havia pecado, como se nós fôssemos boas pessoas e sempre fazemos o que é certo, e quando nós damos uma escorregada, Deus está nos punindo. Mas nós precisamos entender, meus irmãos, que o sofrimento faz parte da nossa vida. Deus usa o sofrimento para que nós aprendamos, e Ele usa o sofrimento para que o nome dEle seja glorificado. Por mais porque nós venhamos a dizer, meus irmãos, nós temos inventado uma teologia da prosperidade batista. Nós criticamos tanto as igrejas neopentecostais que falam em prosperidade, mas muitos de nós não aceitam o sofrimento. Muitos de nós veem o sofrimento como algo estranho, como algo inaceitável, como se alguma coisa estivesse errada, como se Deus não soubesse o que está fazendo, ou como se nós tivéssemos feito alguma coisa para merecer. Estava vindo com meu sogro para cá, ele conversando, falando de uma pessoa, falando assim, olha, o que eu fiz, Senhor, para merecer isso? E eu falei, você fez tudo. Nós fazemos de tudo, meus irmãos, para merecermos todo o mal que possa vir sobre nós. E nós estamos em débito. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Se há alguma coisa pela qual nós trabalhamos para ganhar, é o juízo de Deus. O sofrimento é misericórdia de Deus sobre nós. E aquele homem estava vivendo o sofrimento para que a glória de Deus se manifestasse nele. Versículo 4 diz, é necessário que façamos as obras de Deus, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem quando ninguém pode trabalhar, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Nós precisamos entender, meus irmãos, que Jesus estava andando sobre a terra naquele tempo. Jesus está dizendo aqui, olha, eu sou a luz do mundo, eu estou aqui entre vocês, enquanto eu estou aqui, eu farei coisas que não acontecerão quando eu ir-me embora. Nós vivemos hoje tempos em que as pessoas estão querendo reconstruir, ou acham que é obrigatório que vivamos os milagres do tempo de Jesus. E se, meus irmãos, eu fosse capaz de fazer aquilo que Jesus fazia no seu tempo, com certeza a Congregação Batista Reformada em Aperibé não teria algumas dezenas de pessoas, ou uma dezena talvez. Estaria cheia de gente, porque eu teria o poder de operar milagres. E o que nós vemos hoje são pessoas que se apropriam do nome de Jesus e dizem, olha, a mão de Deus está aqui. A mão de Deus não está em outro lugar, ela está aqui. Mas, meus irmãos, o único que tinha o poder de operar milagres de tal forma era Jesus. Isso não significa que nós não possamos ver Deus agindo em nosso tempo,
mas nós não podemos pensar que essas coisas são comuns e fazem parte do dia a dia, porque se fossem, não existiria mais um doente no Brasil. Não precisaria existir o SUS. Ele já existe e serve por muito pouco, mas ele não precisaria existir. Versículo 6, dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-lhe aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. E ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam: não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele, e outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos, e respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. E então eu fui e lavei-me, e estou vendo. E disseram-lhe, pois, onde está ele? E respondeu: não sei. Nós aprendemos aqui, meus irmãos, com esse homem, uma lição espiritual muito grande. Nós aprendemos que a atenção que nós damos para as coisas espirituais mostra muito do que há dentro do nosso coração. Se você ler o capítulo 5 do Evangelho de João, você verá a história de um homem que durante 38 anos era coxo, não andava. Aquele homem ficava num tanque chamado tanque de Betesda, e aquele homem esperava numa falsa crença de um suposto anjo que desceria, movimentaria as águas e seria curado. O capítulo 5 de João vai dizer que Jesus encontra aquele homem, cura aquele homem. Mas o mais impressionante é que há um tenso contraste entre a reação daquele homem do capítulo 5 do Evangelho de João, confira depois, e a reação desse homem. Porque aquele homem coxo, ele não sabe quem é Jesus, ele não procura Jesus, ele vai dedurar Jesus para poder se livrar dos fariseus, porque ele tem medo de ser rejeitado. Agora, esse homem, meus irmãos, está mais atento a tudo que está à sua volta do que todos aqueles que enxergam. Ele escuta Jesus falando: eu sou a luz do mundo. Porque depois ele vai dizer: ele é profeta. Como ele sabe dizer que Jesus é profeta? Aquele homem cego estava ouvindo cada coisa que estava sendo dita naquela conversa. Aquele homem presta atenção no que Jesus diz e obedece a Jesus. Ele sabe o que Jesus fez, como ele mistura o barro com a saliva e coloca em seus olhos. Ele vai, mesmo sendo cego, até um tanque, na confiança de que será curado. Ele não conhece Jesus, ele nunca viu aquele homem, ele ouve tudo aquilo que diz, ele crê em Jesus e ele obedece a Jesus. Enquanto isso, os discípulos de Jesus têm uma teologia errada. As pessoas que veem não acreditam que aquele homem possa ter sido curado, mas aquele homem, diferente de todos que ali estão, enxerga mais do que aqueles que têm os 2 olhos perfeitos. Meus irmãos, o quanto nós reclamamos sem precisar. Nós nascemos, muitos de nós, com 2 olhos, 2 braços, 2 pernas, com a mente sã, muitos inteligentes, prósperos financeiramente, pela graça de Deus, mas muitos de nós estamos tratando as coisas de Deus com tal desprezo que é vergonhoso. Nós nos orgulhamos de nossas tradições, de nossa história,
eu frequentei a igreja a vida toda. Nós vamos à igreja religiosamente. Nós não faltamos à missa de domingo. Entenda, missa de domingo. Mas nós não vivemos a nossa vida diante do Evangelho. Nós dizemos que a Bíblia, ela é a palavra de Deus, mas nós negamos a Bíblia quando ela nos afronta e nos confronta. Pouco tempo atrás, eu conversando com uma pessoa, nós chegamos no assunto sobre divórcio. E essa pessoa queria dizer para mim que nós vivemos em outros tempos e que no nosso tempo não tem problema mais se divorciar porque nós não estamos felizes. Todos têm direito a buscar a sua felicidade. Eu disse a essa pessoa: cuidado, antes de tudo que você possa pensar, o que diz a palavra de Deus sobre isso que você pensa? E aquela pessoa, eu perguntando a ela, eu falei assim: olha, o que você escolhe nessa questão? Você escolhe a Bíblia ou você escolhe a sua opinião? E a pessoa disse para mim: olha, eu prefiro ficar com a minha opinião. Deus vai entender. Não, meus irmãos, não é fácil assim. Seria muito fácil se nós sempre escolhêssemos aquilo que nos agrada e disséssemos: Deus, entenda a fraqueza do meu pecado. Nós precisamos, irmãos, entender que o que a palavra de Deus diz para nós é sério. Nós precisamos estar atentos à voz de Deus. Dê o máximo de valor, meu irmão, a essa oportunidade que você tem de estar numa igreja bíblica, numa igreja séria, que prega a palavra de Deus. Muitos estão completamente enganados e vivendo numa fantasia de achar que a igreja, nós falamos isso aqui, é um lugar em que nós venhamos para curtir, para nos alegrar, para ter o nosso ego massageado, para ouvir uma música agradável. Igreja não é lugar disso. Igreja é lugar de nós sermos confrontados com o nosso pecado, de nós sermos ensinados para que sejamos santificados e cresçamos diante de Deus. Ame a igreja em que você está. Talvez você já tenha acostumado tanto que você não se dá conta da bênção que Deus concede a você de poder estar em uma igreja que zela pela verdade de Deus. Em segundo lugar, meus irmãos, nós aprendemos nesse texto, versículos 13 ao 23, que um coração cego, ele nega aquilo que os olhos podem ver. Diz que levaram, pois, os fariseus, versículo 13, o que dantes fora cego. E era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegar a ver. O que lhe respondeu: aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso alguns dos fariseus diziam: esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. E de novo perguntaram ao cego: que dizeis tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta, respondeu ele. Jesus fez uma coisa aqui que incomodou muitos fariseus. E não foi curar o cego. Eu não sei se os irmãos acham estranho, mas por que Jesus precisava fazer uma amálgama de barro, um pouco de lama, para colocar nos olhos e o homem enxergar? Será que Jesus era um curandeiro? Será que ele dependia da lama? Será que era a saliva de Jesus que tinha o poder de curar? Será que era o tanque? Nada disso.
existia uma interpretação da lei acerca do sábado que dizia que era proibido fazer qualquer tipo de massa no sábado. Então, se você amassasse um pedaço de pão, de massa de pão para comer, você estava transgredindo o sábado. Jesus transgride o sábado na interpretação dos fariseus, porque ele mexe na lama e coloca nos olhos do cego. E meus irmãos, o que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos que muitas vezes nós fazemos isso e nós achamos que é mais fácil negar a verdade do que admitirmos que nós estamos errados. Os fariseus não podiam aceitar que aquele homem havia sido curado. Era inaceitável admitir que aquele homem que era cego havia passado a ver, porque na interpretação deles não podia fazer um bolinho de massa de barro no sábado. É impressionante. A gente acha escandaloso, mas a gente faz a mesma coisa. Quando a verdade às vezes chega para nós, nós preferimos ficar com a nossa mentira, por causa que nós temos um orgulhoso e cego coração. É o que nós estamos falando aqui nessa manhã. A palavra de Deus nos confronta. A palavra de Deus nos incomoda. Nós não estamos aqui, meus irmãos, num divã. Vocês não vieram nessa manhã aqui para ouvir uma aula de psicologia. E não estou aqui falando contra a psicologia. Estou falando que espiritualidade é uma coisa, emocional é outra coisa. Mas existem pessoas que estão substituindo a mensagem do Evangelho por uma mensagem meramente humana, antropocêntrica, uma mensagem que é só para nos fazer sentir bem, quando na verdade Jesus traz confronto. Jesus faz a massa de barro para incomodar os fariseus. Ele não precisava ter feito aquilo. Se ele não fizesse, essa história não aconteceria. O homem teria sido curado, teria ido embora para casa, todo mundo estava feliz. Mas porque ele faz um bolinho de barro, ele tem que movimentar toda uma cúpula dos homens. Versículo 18 vai dizer: não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais. E os interrogaram: é este o vosso filho de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? E então os pais responderam: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Perguntai a ele, e ele falará de si mesmo. Isso disseram seus pais, porque estavam com medo dos judeus, porque esses haviam assentado de que alguém confessasse ser Jesus Cristo fosse expulso da sinagoga. Meus irmãos, nós aprendemos aqui que nós estamos mais dispostos a procurarmos pessoas que nos apoiem nos nossos erros do que enxergarmos a verdade. Eu tinha um amigo que ele dizia o seguinte, quando a gente falava alguma coisa errada, ele falava assim: olha, errado, você não está errado não, errado é quem te apoia. Nós buscamos isso. Nós às vezes somos confrontados pelo pecado e nós buscamos pessoas que concordam com o nosso pecado para nos aliviarmos. Nós queremos encontrar um grupo que feche conosco. Os fariseus estavam errados, eles sabiam que não podiam negar o milagre, mas eles querem forjar uma mentira. E para forjar essa mentira, eles usam os pais do cego. Versículo 23 vai dizer: por isso é que disseram os pais, ele tem idade, interrogai-o. Às vezes, meus irmãos, nós expressamos
muito mais temor pelo sistema religioso do que por Deus. Aqueles homens haviam tido um filho que nasceu cego. O filho deles havia vivido toda a sua vida na mendicância. Ele era humilhado, desprezado. Mas no dia que Jesus cura o filho daqueles homens, eles não querem confessar a Jesus, porque eles têm mais temor pelos fariseus, pelos chefes da religião do seu tempo, do que temem de fato a Deus. Nós vivemos tempos, meus irmãos, em que as pessoas estão sustentando igrejas apóstatas. E é necessário que nós falemos a verdade e digamos que a responsabilidade por um falso profeta recairá sobre aqueles que sustentam o falso profeta. Nós vivemos às vezes e pensamos que temos inúmeras pessoas coitadinhas que estão sendo enganadas por pessoas religiosas, maldosas, enganosas. Mas a verdade é que muitas dessas pessoas não querem afrontar o pecado, porque elas estão mais confortáveis na religiosidade do que confortáveis com a verdade de Deus. Em terceiro lugar, meus irmãos, nós aprendemos que um coração que vê não pode negar o que os olhos passaram a enxergar. Versículo 24 vai nos dizer: então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. E ele retrucou: se é pecador eu não sei, eu só sei de uma coisa, eu era cego e agora vejo. Aquele homem, meus irmãos, agora desponta sobre todos aqueles que estavam ali até agora. Os seus pais se acovardam, os judeus tentam forjar uma mentira, mas aquele homem humilhado durante toda a sua vida, ele não pode deixar de dizer o que de fato aconteceu com ele. E ele vai lançar agora uma série de ironias contra aqueles homens, mesmo que tendo autoridade sobre ele. Ele vai dizer: olha, se esse homem é pecador eu não sei, eu só sei que eu era cego e agora eu vejo. Meus irmãos, nós não precisamos saber muito a respeito de Deus para crer nele. Às vezes nós pensamos que é muito conhecimento que nos fará precisos e servos fiéis de Deus. Aquele homem era cego, ele não via, ele não teve estudos, ele não podia ter contato com os mestres da lei, com todo o conjunto da lei de Deus, mas o pouco que ele pôde ter contato com a verdade de Deus foi o suficiente para que ele fosse confessar a verdade. Há muitos de nós que irão padecer mais duro juízo, porque mesmo tendo a oportunidade de conhecer muito, nós não expressamos ainda uma fé verdadeira no Senhor. Nós aprendemos, meus irmãos, que uma fé verdadeira, ela nos torna impetuosos o bastante para enfrentarmos até mesmo a autoridade. No versículo 26, ele vai dizer, ele retrucou: se ele é pecador eu não sei, uma coisa eu sei, agora eu era cego, agora vejo. Versículo 26, perguntaram-lhe, pois, que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele respondeu: já vou-lo disse, e não atendestes, por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? E então injuriaram e lhe disseram: discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas a este nem sabemos de onde é. Os fariseus acreditavam que eles tinham escritos dos ensinados dos discípulos de Moisés.
E eles batiam no peito e diziam: nós conhecemos a Moisés, nós temos autoridade, nós conhecemos a verdade. Mas aquele homem, com uma fé singela, com o pouco que sabia, pôde afrontar aqueles homens que diziam que tinham autoridade do conhecimento. Meus irmãos, a fé em Cristo Jesus nos torna, digamos assim, rebeldes. Não rebeldes contra os líderes que Deus de fato instituiu, mas rebeldes contra aqueles que, usando e distorcendo a palavra de Deus, não podem mais ser aceitos, porque cremos na verdade de Deus. É impossível dizer que crê e aceitar e se submeter a pessoas que propalam o erro e a mentira. Versículo 30, respondeu-lhes o homem: nisso é de estranhar que vós não saibais de onde ele é. E contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica sua vontade, a este atende. Desde que há no mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado, e nos ensinas a nós, e o expulsaram. Nós aprendemos aqui, meus irmãos, que uma fé verdadeira, uma fé genuína, tira de nós o medo de sermos rejeitados pelas autoridades do mundo, mesmo que elas sejam autoridades religiosas. Seguir a Cristo significa estar debaixo da autoridade daqueles que Cristo chamou. Não se sujeitar àqueles que pregam a mentira. Aquele homem estava declarando guerra contra o judaísmo, estava declarando guerra contra a religião dos seus pais. E pense o quão rejeitado ele seria. Talvez nós não fazemos ideia. O medo dos pais dele não era um medo tolo. É dito que os galileus, em séculos posteriores, foram expulsos das sinagogas. E os judeus não somente expulsavam das sinagogas, eles proferiam uma palavra de maldição. Chegaram ao fim da reunião e declararam malditos. Provavelmente esse homem passou pelo mesmo. Imagine você foi criado na religião dos seus pais, mas um dia você encontrou a fé em Cristo Jesus, você encontrou a verdade, mas seguir essa verdade implica ser amaldiçoado. Aquele homem não se importava mais com isso. Aquele homem estava disposto a enfrentar o que fosse preciso para seguir a Cristo. E nós aprendemos, meus irmãos, que essa fé verdadeira, ela nos leva para Cristo. Versículo 35, ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, perguntou-lhe: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já os tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Meus irmãos, Jesus só encontrou com aquele homem depois que aquele homem afrontou toda a religião do seu tempo. Quando ele esteve disposto a negar tudo aquilo pelo qual os seus pares, os seus amigos aprovavam. E nós aprendemos aqui, meus irmãos, que ter fé no Senhor Jesus Cristo é estar disposto a ser rejeitado para ser aceito no reino de Deus. Em último lugar, meus irmãos, nós aprendemos que
O que muitos enxergam com os olhos, negam com o coração. Jesus vai dizer no versículo 39, eu prossegui Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe, acaso também nós somos cegos? E respondeu-lhe Jesus, se fosseis cegos, não teríeis pecado algum. Mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Meus irmãos, estar debaixo da luz da revelação de Cristo é algo muito sério. É melhor do que muitas pessoas estejam longe da comunhão da igreja, do que estando perto dela, ouvindo a verdade, a desobedeçam. Jesus condena aqueles homens, não porque eles conheciam pouco, ou porque eles eram menos interessados, digamos assim, eles conheciam a lei, eles conheciam a palavra de Deus, mas o problema daqueles homens é que eles não queriam aceitar a verdade de Deus. Eles viam a verdade, conheceram Jesus, viram a glória de Deus, mas se negaram a crer naquilo que os salvaria. Nós vivemos, meus irmãos, no tempo em que talvez o cego de nascença possa ser curado pela ciência, em que o homem alcançou o progresso e o avanço, mas o homem ainda não conseguiu fazer uma coisa: ele não conseguiu dar olhos para o seu cego coração. Somente Deus, somente Jesus pode fazer com que o nosso coração duro se volte para Ele e creia na sua verdade. Talvez alguns de nós estejamos agindo como esses homens, nós ainda estejamos cegos para a verdade de Deus. Talvez nós estejamos resistentes à verdade de Deus, sabendo que ela é, mas resistindo. Mas eu peço ao Senhor que Ele haja com misericórdia sobre nós, para que Ele nos faça ver a beleza do Seu Evangelho, a verdade da Sua Palavra, para que nós possamos viver de tal modo que glorifique o Seu nome. A grande ideia desse texto é, meus irmãos, Jesus é a luz do juízo de Deus, que faz os cegos enxergarem e torna cegos os que têm vista. Que nós possamos dar ouvidos à voz de Deus e possamos entender o valor que há em estar em uma igreja que prega o Evangelho de Cristo. Que nós possamos entender que nós fomos presenteados pela luz de Deus, pelo bem de Deus, para que nós creiamos nele. Mas se nós permanecermos em nossos pecados, nós estamos perdidos e estaremos e continuaremos perdidos se Cristo não tiver misericórdia de nós e não nos fazer enxergar. Vamos orar ao Senhor. Senhor meu Deus, nós te louvamos, nós te engrandecemos, agradecemos pela tua palavra, pela tua verdade. Pedimos, ó Pai, que faças aquilo que o homem não pode fazer ou que nós mesmos não podemos fazer por nós mesmos. Nós carecemos que o Senhor opere um milagre em nós, que nos faça enxergar, ó Deus, a tua verdade e a tua palavra, assim como o Senhor fez com aquele homem que era cego. O Senhor o deu vista, mas não foi a vista física que o salvou, foi a vista do coração. Que o Senhor possa nos dar um coração que enxerga, um coração disposto, um coração que ama a sua palavra, para que possamos morar nos céus, para que possamos ser santificados. Tem misericórdia de nós e nos ajuda, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.